Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Estou eu aqui, graças a Deus também estou bem. E vamos gravar mais uma aula nesta manhã e que você possa estar conosco até o final, dando assim a sua confirmação. Hoje nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes. Vocês podem ver o nome deles aqui. E vamos estar agradecendo a Deus pela vida deles. Mariana Gonçalo, Gleice Kelly, Jamerson e Jamile, Aline, Rebeca, Felipe, Vitória, Rebeca, Milene, Vanessa Bezerra, Alessandra e Ariel. Esses coleguinhas do Geração Mais fizeram aniversário agora. E alguns irão fazer até o final do mês, e nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida deles, pela sua vida, pela vida da sua família, que você também possa estar fazendo esta oração neste momento, que você estiver assistindo a aula. Pai, muito obrigado por mais um dia que Tu nos concedes. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo que Tu tem nos proporcionado. Quero te agradecer de uma maneira toda especial pela vida desses nossos aniversariantes do mês de agosto. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus fiel e Tu tens cuidado de cada um deles, juntamente com suas famílias. Que Tu possa estar indo ao encontro deles, o ajudando, dando, ó Pai, aquilo que eles precisam. E sabemos que Tu és o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Abençoa cada família, dá saúde, abre portas de emprego e supre, Senhor, com as necessidades que eles precisam, como Tu tens feito. Obrigado por mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar também, na nossa aula, falando de um tipo de saúde que vocês precisam também ter. É a saúde espiritual. Durante esta semana, o projeto está trabalhando a Semana da Saúde. E nós vamos estar também aprendendo mais sobre a saúde emocional com a psicóloga Vívia e a saúde física, uma boa alimentação, com a nutricionista Rebeca. E vocês vão poder também ouvir Felício orientando como devemos ter uma saúde espiritual. Que você possa ficar ligado, aprendendo e investindo na sua vida as dicas que hoje nós vamos dar. Que Deus abençoe você e tenha um bom dia. E aí, galera, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Vivian, eu sou psicóloga e vim aqui para a gente bater um papinho sobre saúde mental. Certo? Ultimamente a gente fala muito sobre saúde, né? A gente está vivenciando uma situação de pandemia que vem decorrente do coronavírus, então a saúde é algo que está sendo muito reforçado ultimamente por se preservar, né? O organismo e tudo mais, se proteger. Mas a saúde mental também é tão importante quanto a nossa saúde física. E a saúde mental foi uma das áreas que foi muito afetada também com o coronavírus. Por quê? Foram muitas informações, foram muitas mudanças, né? Então a gente repentinamente foi tirado ali da nossa rotina, colocado numa nova realidade. Então as informações também, a mídia, né? O repórter, assim, teve uma hora que a gente precisou dar um basta, porque a gente ficou perdido e tudo aquilo que era falado não ia ajudando. Então, assim, a gente precisa controlar essa questão também do acesso à informação e filtrar, só pegar aquilo que é importante, aquilo que agrega para a gente, porque a gente está num processo de adaptação. Por mais que a gente esteja agora voltando para uma normalização, é um novo normal. Não é exatamente a nossa vida que a gente tinha anteriormente. Então, a gente ainda está num processo de adaptação. Mas todos esses acontecimentos, esses processos, mexem com as nossas emoções. Né? E quando a gente fala de emoção, acho que uma das mais comentadas ultimamente é a questão da ansiedade. E aí algumas pessoas geralmente associam a ansiedade diretamente a uma doença, mas não é, tá? Ansiedade é uma emoção. Todos nós devemos ter. Eu, você, ansiedade é natural. A questão é que, às vezes, algumas pessoas têm mais dificuldade em lidar com a ansiedade. E aí, dependendo da situação, isso pode ser uma doença ou não.
Mas muitas vezes a questão é que algumas pessoas precisam de ajuda profissional para lidar com a ansiedade e outras não. Alguns vão ter mais dificuldade, outros menos. Então, assim, ultimamente, algumas pessoas foram pegas de surpresa, por exemplo, com crises de ansiedade. Ter uma crise de ansiedade quer dizer que você está doente? Não. Tem muito a ver, está muito ligado com a tua situação de vida atual, o que você está vivendo, o que está lhe acontecendo. Dependendo da ocorrência, né? Então, assim, da quantidade de vezes que isso ocorre, a frequência e tudo mais, possa ser que isso venha se tornar um quadro que possa precisar de uma ajuda profissional para estar interferindo ali, para fazer um tratamento, uma ajuda, certo? Mas isso não é taxativo, não quer dizer que eu tive uma crise de ansiedade e eu estou doente. Isso quer dizer que a gente está vivenciando uma situação de estresse que está gerando esse comportamento na gente. Como é uma crise de ansiedade? Para quem nunca teve, né? Os sintomas mais comuns: batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, né? Então, assim, a pessoa respira e parece que não está cabendo o suficiente ou então não está vindo o suficiente. E a sudorese. O que é a sudorese? Aquele suor excessivo que a gente tem repentinamente, assim. Não tem a ver com temperatura, pode estar morrendo de frio, mas está vindo aquele suor. E não tem a ver com esforço físico. Eu posso estar aqui parada, quieta, e tenho aquela produção de suor, do nada. Porque está tudo ligado à emoção. Então, assim, como é que a gente age numa crise de ansiedade? Ponto principal é a nossa respiração. Por quê? Tá aqui, ó, o coração acelerado, o suor. Começo a condicionar a minha respiração. Então, eu inspiro lentamente e expiro lentamente também. Por quê? Aqui, ó, tá tudo acelerado, mas aqui, ó, eu preciso focar na minha mente. Então, eu preciso tentar me acalmar. Sei que é difícil, mas tudo tá ligado a condicionar a respiração e os pensamentos. Se não é você que está tendo a crise de ansiedade, mas você está perto de alguém, sei que a gente também fica nervoso. Mas tem que ter cuidado para poder acolher bem aquela pessoa, porque é uma situação de estresse muito grande, é muito desconfortável ter uma crise de ansiedade. Então, assim, quanto mais você puder apoiar a pessoa que está tendo, melhor. Então, assim, não fazer perguntas, né? Não ficar falando, se acalmar também e tentar ajudar essa pessoa a condicionar essa respiração, dar um apoio à pessoa, para a pessoa perceber que ela tem ali alguém com ela, para ela se sentir acolhida e se sentir bem, certo? Então, assim, algumas pessoas vão precisar de uma rede de apoio um pouco maior, questão profissional e tudo mais. Mas qual é o ideal? Vínculo, né? A gente está vivendo um momento de distanciamento social, mas a gente deve procurar manter sempre os nossos vínculos, nossos amigos, as pessoas com quem a gente compartilha, porque essas emoções, às vezes, é uma questão de acúmulo, sabe? A gente vai acumulando, então é sempre bom ter alguém com quem externar, com quem dividir, certo? Então pode ser um professor que você confie, um monitor, um amigo, um tio, um parente, mas é sempre bom ter essa rede de apoio, alguém com quem a gente possa desabafar, se abrir um pouco, para trocar, né? Assim, a gente está vivendo um processo de distanciamento, então assim, mas a gente tem as redes sociais aí para isso, então manter contato, fazer aquela troca, né? Tentar se adaptar e tentar fazer com que isso aqui seja o mais normal possível para a gente. A gente tem que tentar trazer a nossa normalidade para a realidade de hoje. Não esquecendo de se cuidar, manter os cuidados necessários para proteger a nossa saúde física, mas sempre atento, sempre cuidando muito bem da nossa saúde mental também, que é muito importante. Porque tudo isso aqui é regido por isso aqui. E isso aqui precisa de atenção, que é a nossa saúde mental. Então vamos sempre ficar atentos e fazer o possível para mantê-la saudável, certo? Então se cuidem e fiquem bem.
Olá, meninos e meninas do Projeto CDI. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Rebeca, sou nutricionista. Muitos de vocês já me conhecem e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Estamos na Semana da Saúde do projeto e temos como tema Saúde Começa em Casa. Aqui eu trago para vocês importantes fatores para a gente ter uma alimentação saudável, principalmente nesse período que a gente passa mais tempo em casa, tem mais acesso aos alimentos que a gente sabe que nem é tão saudável assim, certo? E aí a gente precisa dar prioridade aos alimentos que são realmente saudáveis, que vão fazer bem à nossa saúde. Eles melhoram o nosso aspecto físico, melhoram a nossa disposição, a nossa energia no dia a dia, melhoram o nosso aspecto mental, o nosso bom humor, o nosso sono e principalmente eles fortalecem o nosso sistema imunológico e evitam que a gente possa desenvolver diversas doenças, tá? Como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, câncer e entre outras. Nesse próximo slide aqui, eu trouxe para vocês 2 grupos de alimentos, que são os alimentos saudáveis e os não saudáveis. É mais para incentivar na hora de selecionar o que se colocar no prato. A gente sabe o que faz bem para a gente sabe o que não faz bem, e a gente precisa ter essa atenção maior com a nossa saúde, com o nosso corpo, saber melhor se alimentar. Tá aí essa separação, tá? Agora a gente vai observar a pirâmide alimentar, que ela nos traz os alimentos necessários para que a gente tenha uma vida saudável. E a gente vai começar pela principal parte, que é a mais importante, o nosso primeiro grupo, os carboidratos. Os carboidratos, eles são nossa fonte de energia e eles são recomendados que sejam consumidos de forma integral, pelo número de fibras e mais ou menos 6 porções ao dia, tá? Temos também o segundo e o terceiro grupo, que são legumes e verduras e frutas, que eles são recomendados 3 porções ao dia cada um, e eles são a nossa fonte de vitaminas, minerais e fibras. Temos a parte dos nossos leites e derivados, também recomendados 3 porções por dia. Eles são também nossa fonte de proteína. Temos a parte de carnes e ovos, que são as nossas fontes de proteína animal. E a parte de feijões e oleaginosas, que são as nossas fontes de proteínas vegetal, certo? Eles são recomendados 1 porção por dia. Aqui no topo da pirâmide, temos os óleos e as gorduras, que são recomendadas, porém, de forma cautelosa, certo? É recomendado 1 porção ao dia. Também temos os doces, os açúcares, que eles são os menos recomendados da nossa pirâmide. No máximo 1 vez ao dia, certo? Mas a gente precisa ter atenção nesse aspecto aí da pirâmide alimentar, porque a gente percebe que a base é a parte mais importante e o topo da pirâmide, a pirâmide vai afunilando conforme que a gente precisa comer mais ou menos, certo? E a gente precisa ter essa atenção especial para isso. Aqui a gente vai entender melhor a pirâmide de forma mais resumida, certo? A gente tem que preferir os alimentos energéticos e ricos em fibras, moderar sal e gordura nos alimentos, limitar os alimentos industrializados e evitar alimentos ricos em açúcares e, consequentemente, pobre em fibras. Também a gente precisa não se esquecer da nossa ingestão hídrica, tá? A gente precisa sempre beber água, estar sempre se hidratando e para associar ao bem-estar, a fazer bem ao nosso corpo, a gente precisa sempre manter o exercício físico, certo? Foi um prazer falar com vocês. Eu desejo tudo de bom e até a próxima. O mundo todo está atrás de máscaras de proteção, por isso está tão difícil de achar. O Ministério da Saúde está comprando grandes quantidades de máscaras descartáveis para os profissionais de saúde, porque eles cuidam dos doentes com coronavírus. Mas não são só as descartáveis que criam uma barreira física de proteção ao vírus. As máscaras de pano que você pode fazer em casa também fazem isso. Vale desmanchar aquela camisa velha, pedaço de tecido, calça antiga, cueca, cortina, o que for para fazer a sua máscara. Mas para usar a máscara de pano e proteger você e sua família, é preciso tomar alguns cuidados que vamos te passar agora.
Primeiro, você deve saber que para ser uma barreira física, a máscara deve ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Também deve ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Atenção! A máscara é de uso individual e não pode ser dividida com ninguém, nem que seja da sua própria família. Se sua família é grande, cada um tem que ter a sua máscara. Máscaras de pano podem ser usadas por apenas 2 horas. Depois desse tempo é preciso trocar. Então o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Use a máscara de pano sempre que precisar sair de casa. Ao sair, leve também uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara usada caso seja preciso trocar. Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. Que tal filmar a solução e técnica que você achou? Daí é só marcar o Ministério da Saúde nas redes sociais. Nós vamos compartilhar as ideias mais criativas, mais baratas e mais simples para todo mundo poder copiar. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para falarmos um pouco sobre saúde, E especificamente estarei falando sobre saúde espiritual. Nós entendemos que como o nosso corpo físico, ele precisa, ser cuidado, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de exercícios. Também a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. E nós iremos, neste momento, pensarmos um pouco sobre isto. Nós iremos estar lendo neste momento um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 28 ao versículo 30. Se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia aí na sua casa, esteja à vontade. Bem, o texto de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O interessante é que nós estamos aqui diante desse texto, onde o próprio Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, para os judeus que ali estavam, Vinde a mim. E Jesus ele tem autoridade de fato para convidar os homens, para convidar aquelas pessoas a virem até a ele e encontrarem tranquilidade e refrigério para suas almas ali com Cristo Jesus. Jesus ele é o Deus encarnado. A espiritualidade saudável, ela traz benefícios para a nossa vida. Ela traz vários benefícios para a nossa vida, assim como o exercício físico traz benefícios para o nosso corpo. Então, esse cuidado com a nossa espiritualidade também nos beneficia de uma forma muito grande, Algumas expressões religiosas, elas podem trazer danos para a vida do ser humano, para a vida daquela pessoa que está inserida ali dentro daquele determinado contexto. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, parecem favoráveis, mas o final deste caminho é a morte. Há um ditado popular que ele diz que toda religião leva o homem a Deus. E nós percebemos e aprendemos com a Bíblia que não é bem assim. O próprio Jesus Cristo ele vai nos falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo está dizendo que ele é o único mediador entre o homem e Deus. Que Jesus Cristo ele é a ponte que nos leva a Deus. Então cai por terra
esse contexto, né? Cai por terra esse tipo de pensamento que diz que toda religião leva o homem a Deus, né? E de fato não é bem assim. Então, por outro lado, a verdadeira religião, né, ou a verdadeira espiritualidade, ela é aquela que traz vida e vida abundante, né, para o ser humano. É o que nos diz lá em João 8:31, que diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando aqui com os judeus. Ele diz, se vocês permanecerem, né, fazendo aquilo qual eu tenho ensinado a vocês, vocês serão reconhecidos como meus verdadeiros discípulos. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo para os seus discípulos, conheçam a mim e vocês serão libertos. Jesus ele diz, vinde a mim, venham a mim. Quem? Todos. Todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E esse cansaço, ele não é propriamente um cansaço físico em si, mas ele é um cansaço espiritual. Venha a mim você que está cansado espiritualmente. Venha a mim e você terá alívio. É isso que Cristo ele diz. Esse vinde a mim é um novo sistema que é estabelecido por Cristo, que o homem agora ele encontra descanso, ele encontra refrigério para a sua alma. E o Evangelho é isso, o Evangelho é a boa nova, o Evangelho é anúncio. É o anúncio que liberta o homem do seu pecado, que liberta o homem da culpa, que liberta o homem da morte, que liberta o homem da escravidão, né, em todos os sentidos. Esse é o teor do Evangelho de Cristo Jesus. E quantas pessoas têm esquecido, né, que Jesus é aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E Jesus ele levou sobre si, como nos fala o profeta Isaías, lá no capítulo 53 do livro de Isaías, que diz que ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os pecados que eram nossos, eles foram perdoados em Cristo Jesus. Isso quer dizer que se nós crermos em Cristo, nós teremos uma vida espiritual sadia, porque nós só podemos ter essa vida, né, sadia, essa vida espiritual em Cristo Jesus. Se crermos, né, de fato, de que Ele nos salvou, de que o Evangelho que é apresentado por Ele nos liberta, né, do medo, das nossas ansiedades, de tudo aquilo que nos prejudica. Aí sim, quando nós cremos nisso, aí nós encontramos descanso para nossas almas, para nossas vidas. E aí nós estaremos saudáveis, espiritualmente falando. Louvado seja Deus, né, por seu grande amor, porque nós fomos alcançados em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nesse momento eu gostaria de orar pela sua vida espiritual. Amém? Pela nossa vida, né, espiritual. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te pedimos que Tu possa, Senhor Deus, estar através do Teu Espírito Santo, sempre, Senhor Deus, cuidando da nossa vida espiritual, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ter conhecimento de Ti e discernimento, Pai, em tudo aquilo que nós pretendemos fazer, Senhor, para que desta forma o Teu nome ele seja glorificado, Senhor. Pai, sabemos que Cristo é aquele que nos liberta, que Cristo é aquele que traz tranquilidade para nossas vidas, Senhor Deus, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que Tu possa, através do Teu Espírito Santo, em Cristo Jesus, estar aquietando, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa mente, Pai. E dessa forma, Senhor Deus, está trazendo conforto para nossas vidas em Ti. Obrigado, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou lavar as mãos, coloco o sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso,
Essa parte de dentro da mão, ela não está limpa, e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas, ó. Lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa. Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorro, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas e a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então ele é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição. Ok, esperamos que vocês tenham gostado, né, da aula e esperamos também ter contribuído, né, de alguma forma para o conhecimento de vocês, né? Falamos aí hoje sobre a questão da saúde, né? A saúde espiritual, mental, física também, em todos os aspectos. E lembrando que assim que você assistir, dá o ok, né? Sinaliza lá para que a gente possa saber que você assistiu, para estarmos colocando a sua frequência virtual. Então não esqueça, assim que assistir, dá ok, assistir, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.